Oi gente, eu sou o TheCast e bem-vindos para mais um vídeo deste canal. Bom, como vocês podem ter visto no título do vídeo, né, também na capa do vídeo, hoje a gente vai estar fazendo, no caso eu, vou estar refazendo um desenho que eu fiz lá em 2020, né, que é um desenho do Gaara. Inclusive, este desenho aí que vocês estão vendo, né, que eu estou fazendo, que é o desenho do Gaara, eu mostrei, esse desenho apareceu lá no Sketchbook Tour, né? Que ele apareceu na minha pasta de desenho que eu fiz do vídeo do Sketchbook Tour. Inclusive, para quem quiser ver o vídeo, é só dar uma roladinha para baixo que ele tá aí. Foi o primeiro vídeo que eu postei aqui no canal. E daí no vídeo, né? Eu pego e falo, eu pergunto se vocês querem que eu refaça esse desenho, né? Porque é um desenho que na época foi o primeiro desenho, se eu não me engano, que eu pintei com marcadores, né? E na época eu tinha só apenas dois marcadores, que era o marcador de tom de pele e o marcador vermelho. E daí, como eu comprei o kit, né, de marcadores da Touch, é um kit de 80 cores, eu achei interessante trazer ele aqui pra vocês com uma versão atualizada de 2025, né? Que, por sinal, eu achei que o resultado me surpreendeu, né? Eu que fiz o desenho e eu que fiquei surpreso com o resultado. Mas enfim, como vocês podem também ter visto, eu não contornei ele com caneta, né? Eu deixei apenas no grafite. E uma coisa que eu tô amando fazer é o quê? É vindo com o esboço, né, nele normal, né? Apago e só meio que realço as linhas com um grafite um pouco mais escuro. Eu não lembro que grafite que eu estou usando, mas eu acho que é o 2B. Eu acho que é o 2B. Tenho quase certeza. E daí, depois que eu venho, né, e faço isso, eu pego a borracha e dou umas apagadas em certos traços, em certas partes do desenho, né? E daí eu venho com lápis vermelho, né, com lápis de cor vermelho e preencho novamente, né, como vocês podem ter visto aí na mão, na pele. Então eu uso muito quando é na pele, no caso, né? E daí a proposta desse desenho ia ser o quê? Eu ia apenas refazer um desenho que era antigo, né? Então eu ia usar as mesmas técnicas que eu sempre estou usando, né? Que é fazer o quê? Vir com uma camada de marcadores, né? E depois vindo com lápis de cor e dando os detalhes, né? Tipo, nessa maçã do rosto que eu... É maçã do rosto que fala, né? Enfim, a bochecha. A bochecha do rosto, o nariz, as mãos também eu gosto de colocar um pouco de vermelho, né? Dar essa corada a mais. Então, ia ser um desenho comum. Só que esses dias eu estava testando formas de fazer degradê com esses marcadores. E eu gostei do resultado que tava ficando. E eu não sou muito fã de fazer degradê com esses marcadores. E tava ficando legal. Então eu pensei comigo que seria bacana eu pintar o desenho todo, só usando marcador, né? Então, esse degradê que eu fiz, né? Como vocês podem ter visto no vídeo, eu fiz todo com marcador. Então, eu achei que ficou legal, rapaz, esse detalhe que eu fiz. Tipo assim, eu acho engraçado que é uma coisa que eu tenho que parar com isso, inclusive com esse costume de fazer o quê? Eu testo muita coisa na hora que eu tô gravando o vídeo e muitas das vezes dá errado, dá errado e daí vem a frustração de não ter dado certo e tipo assim, aí eu paro e me pego pensando, tipo, por que que eu não fiz o que eu estou acostumado a fazer, né? Então, é uma coisa que eu tenho que parar de fazer, porque não é sempre que dá certo isso, não. Mas dessa vez deu super certo, então é uma coisa que eu vou estar usando nas minhas artes a partir de hoje, né? E uma coisa também que eu notei na minha arte antiga, né, pra atual, é a questão da suavidade, né? Tipo, tá nítido a diferença aonde você vê que um desenho, os traços estão mais rígidos e duro, e, tipo, dá pra ver que minha mão tava pesada. E esse desenho atual, né, que fazem 5 anos, né, desde de 2020 a 2025, fazem 5 anos já, né, que passaram. Então, pra mim, a nitidez é na questão da suavidade, principalmente nas áreas do cabelo, da roupa também, por mais que a roupa tá, tipo assim, que eu fiz com o meu traço, tá um traço mais, tipo, sabe, um traço único, mas mesmo assim dá pra ver que eu estou com a mão mais leve, e tá um traço mais fluido, né? Então, pra mim, a diferença é maior, gritante,
é na questão da suavidade. É obviamente que tem a questão da pintura, a questão da mão também, que parece... Gente, que eu tinha uma dificuldade tão imensa de fazer mãos que vocês não têm noção. Hoje em dia, tipo, não tá 100%, né? Mas hoje em dia eu consigo fazer um bem bolado ali e consigo fazer umas mãos até que ficam da hora. E nesse desenho eu também mudei algumas coisas. Na verdade, eu acrescentei algumas coisas, como por exemplo, a questão dos piercing, né? Que, tipo, no desenho que eu fiz em 2020, eu tinha só colocado um piercing na orelha, né? Que, inclusive, acho que tava na referência que eu tava usando. E nesse aqui eu coloquei um piercing no lábio e mais alguns na orelha também. Que, enfim, eu acho que o desenho pedia um piercing pela vibe do desenho e tal. Até porque o Gaara passa essa vibe meio gótica, sabe? Meio sombria. Então, acho que pedia um piercing sim. E outra coisa também aqui, um ponto que eu tenho que pontuar, é que o Gaara, ele é o meu personagem masculino favorito de Naruto. Então, foi por esse motivo também que me deu essa nostalgia de fazer ele também. Porque na época também que eu fiz mais porque... Eu acho engraçado, porque... eu trocando de assunto do nada, nada a ver. Eu odeio o cabelo do Gaara em Boruto. Nossa, como que eu odeio. Gente, eles estragaram o cabelo do Gaara em Boruto. Juro, o cabelo dele era tão estiloso. Mas enfim, mas mesmo assim eu fui lá e fiz o quê? Eu fiz com o cabelo de Boruto, né? Que na minha cabeça ia ficar melhor no meu traço antigamente. Eu acho que não aconteceu isso muito bem, né? E daí eu quis também fazer o mesmo cabelo. Na verdade, eu usei a referência, o meu próprio desenho como referência. Então, sim, o Gaara é meu personagem favorito de Naruto. Eu também gosto muito do Sasuke, só que eu gosto ainda mais do Gaara do que do Sasuke, mas o Sasuke é meu segundo personagem favorito de Naruto. Inclusive, se vocês estiverem escutando um barulho de fundo, tipo um suspiro, é porque a minha irmãzinha acabou de acordar, inclusive. Fala oi, Bela. Oi. Ela acabou de acordar e tá aqui do meu lado, então... Se vocês estiverem escutando um segundo suspiro, é ela. Enfim, voltando a falar do desenho. A única parte onde eu usei lápis de cor foi na parte do cabelo para poder fazer essa parte da luz batendo no cabelo. Então foi a única parte que eu usei o lápis de cor, que foi um branco, né? E essa sombra que eu fiz na roupa ficou um pouco estranha. Eu achei que ficou um pouco forte. Depois eu tinha testado um tom de marrom e tinha ficado muito melhor do que o tom que eu usei para poder fazer a sombra. Mas enfim, agora eu só tô preenchendo um pouco o fundo do desenho para não ficar tão branco assim, né? E basicamente foi esse o desenho. O que vocês acharam? Eu achei que eu evoluí bastante. Eu achei. Aí eu só finalizei ali com um caroçãozinho que eu fiz em cima da mão dele e escrevi o nome dele, que eu não gravei, né? Mas eu escrevi o nome dele ali, vocês vão ver no final. E esse foi o resultado do desenho. Eu espero que vocês tenham gostado do resultado, né? Do antes e depois, principalmente do depois, né? Mas é isso, até o próximo domingo. Fiquem com Deus e fui!